Fala meninos, vamos agora de segundo ano do ensino médio. Vamos começar o nosso assunto de fungos. Para começar fungos, a gente tem que entender a importância do reino dos fungos no nosso dia a dia. Eu grifei aqui que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. O fungo tem importância alimentícia, tem importância farmacêutica e tem importância com relação às micoses. O que são micoses? A gente viu em sala de aula que tudo que termina em ose significa doença. Então, mic vem de grego, fungo, ou seja, doença causada por fungos. A gente vai ver hoje um panorama geral de fungos, depois a gente vê uma aula sobre reprodução e vê uma aula só sobre doenças provocadas por fungos. Vamos continuar. Para a gente entender fungos, eu grifei aqui algumas das principais características do reino dos fungos. Primeira delas, são animais eucariontes. O que é um animal eucarionte? A gente já viu em sala de aula, aquele que possui carioteca. Primeira diferença do reino protista que aparece que aqui nós vamos ter alguns animais que são unicelulares, que possuem apenas uma célula, e alguns animais que serão pluricelulares, ou seja, que possuem mais de uma célula, mas que são sempre do mesmo tipo, diferente do reino animal e do reino vegetal, que possuem diversos tipos de células diferentes. Um exemplo de fungo unicelular, a gente tem aqui as leveduras, que a gente usa para fermentar o pão, para fermentar a cerveja, fermento de bolo. E os pluricelulares são os mais conhecidos, são os cogumelos. Outra característica geral que faz com que um fungo ou um animal seja do reino fungi são animais heterotróficos. O que é heterotrófico? Aquele que não produz seu próprio alimento, precisa se alimentar de alguma coisa. Então os fungos eles não são produtores, eles são consumidores de alguma coisa. E no caso, eles são deconsumidores. Por quê? Decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam de animais em decomposição. E isso cai uma questão direto no vestibular, um termozinho que só eles possuem. Eles são chamados de saprófitas. Então, toda vez que você ouvir falar um animal, um ser vivo, ele é saprófita, quer dizer que ele se alimenta de alguma coisa em decomposição. Essa é a principal forma de alimento de todo o reino fungi. Então, está aqui as características gerais. Eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais. Agora a gente vai ver algumas classes do reino fungi. Não precisa a gente ser minucioso em cada classe, porque isso não cai no vestibular, isso é enchimento de linguiça. Então o que nós vamos fazer? Vou extrair aqui das principais classes aquilo que você precisa saber para responder as questões de vestibular. Primeira classe, está aqui, ó, Basidiomycetes, é a classe mais comum que cai no vestibular. Os Basidiomycetes são os famosos cogumelos, que podem ser comestíveis ou não. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Os Ascomycetos são as principais utilizadas pelo homem, porque fazem parte do fermento do bolo, que é a famosa levedura, e fazem parte do fungo chamado Penicillium, que é o fungo de onde é extraído o antibiótico chamado penicilina, que é a famosa bezetacil. Zigomycetos é o bolor dos pães. Por exemplo, pão que fica muito tempo lá esperando, que fica mofado e junta aquele mofo em cima do pão, aquele mofo é um fungo chamado bolor da classe Zigomycetos, o que leva para a gente a lembrar de uma coisa. O que acontece com o pão quando fica muito tempo lá? Ele seca e entra em decomposição. Geralmente se ele está amarrado no saco, porque dentro do saco fica o quê? Escuro e úmido. Então esse é o principal local para o desenvolvimento de um fungo. O ambiente tem que estar escuro e úmido. E os esporos, que são as células que vão transportar o fungo de um lugar para o outro, são conduzidas principalmente pelo ar. Os gloromycetos, que são parasitas, que a gente vai ver na aula sobre micose. Agora vem um detalhe importante que não pode ser esquecido, que é esse bem aqui, ó. Digestão. A digestão dos fungos, principalmente dos fungos que são pluricelulares, como os cogumelos, ela é extracelular e extracorpórea. O que quer dizer extracelular e extracorpórea? Extracelular é porque ela é fora da célula. Extracorpórea é porque ela é fora do corpo. Professor, não entendi. O principal exemplo disso é o cogumelo colorido. O cogumelo colorido, geralmente, eles não são comestíveis para ser humano. Por quê? Porque eles são coloridos para se assemelharem a uma flor e atrair os agentes polinizadores, os pássaros, por exemplo. Eles vão até aquele cogumelo colorido, pousam nele. Quando eles pousam neles, as células que estão lá liberam enzimas digestivas que paralisam o animal, matam o animal e ele fica sobre o cogumelo.
e lá de fora para dentro, essas enzimas são liberadas e ele vai sendo digerido de fora do corpo para dentro do cogumelo, ou seja, os aminoácidos são jogados fora da célula extracelular. O animal em decomposição em cima do cogumelo não está dentro, então está fora, então é extracorpórea. O primeiro tipo de digestão de seres pluricelulares que existe na escala evolutiva é esse. Por isso que a gente tem que chamar a atenção aqui, ó, grifar colorido. Qual é o objetivo do colorido? É chamar a atenção das presas, porque eles são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. Para começar a nossa próxima aula, a gente tem que ver aqui o grosso de o que é uma reprodução de um cogumelo, de um Basidium miceto. Olha para cá. Para entender isso aqui, só existem animais pluricelulares, ou seja, que possuem várias células do mesmo tipo. O nome das células que formam um fungo são especiais, são chamados de hifas. Então, um conjunto de hifas forma um fungo. Um conjunto de hifas vai formar dois pedaços do fungo. Vai formar o chapéuzinho, que a gente chama de micélio reprodutivo, e vai formar a parte que está ligada ao solo, que a gente chama de micélio germinativo. O micélio reprodutivo tem a ver com reprodução. Dentro dele, nós vamos ter basídeos, que são camadas de células que vão se diferenciar. Elas são diploides e vão se transformar em células haploides, são liberadas, como se fossem esporos. O que é um esporo? O esporo é uma célula que tem uma cápsula que aguenta o intemperismo da chuva e é jogada no ar. O vento leva ela. Então, esporos vieram de um basídeo, são chamados de basidiósporos. São células haploides, ó, células N, que vão andando no ar até encontrar um local escuro e úmido. Célula diploide formando célula haploide, a gente tem uma meiose. Caem no solo, começam a germinar. Quando elas vão germinar, esses esporos se fundem, formando 2 N's, formando uma célula diploide novamente, 2N, que vai se reproduzir por mitose, se multiplicar por mitose e formar um novo micélio germinativo. Esse é o conceito básico de uma reprodução sexuada de um cogumelo. Na próxima aula a gente vai ver os 4 tipos de reprodução que existe. Aí a gente finaliza o nosso quesito de fungos e passa para doenças provocadas por fungos. Valeu.